Por que que uma partida de sinuca, um acidente de trânsito e o disparo de um canhão têm em comum? Parece piada, mas não é. Se você quiser saber e entender a resposta, fica conosco e já já a gente vai tratar desse tema. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Sou o Guilherme, sou física e hoje a gente continua falando a respeito de mecânica básica, né? Conceitos básicos de mecânica, mais especificamente sobre impulso e quantidade de movimento. Já começou na aula anterior, já definimos impulso, já definimos quantidade de movimento, resolvemos alguns exemplos, alguns exercícios. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos dar um passo adiante, entendendo esse conceito, estudando os movimentos, tá? Importante lembrar que esse conteúdo faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio. Você está no primeiro ano do ensino médio, ou vai prestar o Enem, ou vai fazer a prova do PISM, esse conteúdo ele é sempre presente nessas avaliações. Finalmente, antes da gente ir para a aula, gostaria de lembrar que todo o material, tudo que eu estiver falando aqui nessa aula, está disponível no material linkado na descrição, tá? Eventualmente eu vou colocar alguns materiais complementares, sugerir algumas outras fontes, tudo vai estar na descrição, então se você quiser acompanhar direitinho, só clicar, só acessar, beleza? Muito bem, vamos para a nossa aula então. Muito bem, nós vamos falar então hoje de quantidade de movimento de um sistema. Então, a primeira definição que eu já quero fazer aqui, na verdade, é de uma situação que eu acho que uma boa parte das pessoas já presenciou, já viu, que é o jogo de sinuca, né? Aqui nós temos uma ilustração, no centro da nossa tela a gente tem uma ilustração indicando justamente um conjunto de bolas de sinuca no momento do início do jogo, né? No início do jogo de sinuca, as bolas coloridas, né, numeradas, ficam dispostas, organizadas, todas bonitinhas, e o jogador dá uma tacada na bola branca e a bola branca bate espalhando as bolas coloridas ao longo da mesa, em cima da mesa. Então, a primeira coisa que eu quero definir aqui, na verdade, fazer uma analogia, é o seguinte. O que seria um sistema para nós? Um sistema é qualquer conjunto de partículas que a gente está interessado em estudar. Usando a sinuca como referência aqui, o nosso sistema seria o conjunto de bolinhas que está presente em cima da mesa da sinuca. Tá? Então, como que eu posso pensar a quantidade de movimento desse sistema aqui, que eu tenho um monte de bolinhas, um monte de partículas em movimento, né? Vamos lembrar primeiro qual que é a definição de quantidade de movimento. Quantidade de movimento, também chamado de momento linear, apresentado, aqui a gente chamou pela letra Q maiúscula, é dado pelo produto da massa pela velocidade da partícula. E a gente viu também que a quantidade de movimento é um vetor, ou seja, a quantidade de movimento tem direção e tem sentido. Então, como que a gente marca, como que a gente indica a quantidade de movimento cada uma dessas bolinhas? Vamos supor que essa bolinha aqui está se movimentando para cá. Ó. Então, se a velocidade dela está para cá, eu sei que a quantidade de movimento dela também está nessa mesma direção e nesse mesmo sentido. Está aqui, ó. Essa é a quantidade de movimento dessa bolinha. Tá? Vamos pegar outro exemplo. E essa bolinha de cá? Onde que está a quantidade de movimento dela? Aliás, para onde que está a velocidade dela? Supondo que a velocidade esteja para cá, a quantidade de movimento dessa bolinha vai estar para cá, na mesma direção, no mesmo sentido. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos supor essa bolinha aqui, ó. Vamos supor que a velocidade dessa bolinha esteja para cá. Né? Então, para onde que vai estar a quantidade de movimento? A quantidade de movimento vai estar na mesma direção e no mesmo sentido. Eu posso repetir essa indicação da quantidade de movimento e calcular o valor da quantidade de movimento repetindo esse procedimento para todas as partículas do meu sistema. Né? E o que seria a quantidade de movimento? E o que seria a quantidade de movimento total, no fim das contas? A quantidade de movimento total seria a soma total, ou seja, a soma da quantidade de movimento de todo mundo. Tá? Então, se eu quero a quantidade de movimento deste sistema aqui particularmente, o que eu tenho que fazer? Pegar para cada bolinha, calcular a quantidade de movimento de cada uma delas e depois fazer uma soma. Certo? Essa é a primeira coisa importante. O que merece atenção aqui especial, que é a primeira coisa que eu quero que você anote agora, tá? Que você já faça essa observação. A soma da quantidade de movimento é uma soma vetorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de movimento é um vetor, portanto tem direção e sentido, e para somar grandezas vetoriais, a gente tem que usar o método gráfico, certo? A gente tem estratégias específicas para poder tratar desse tipo de soma, tá? Os casos que nós vamos trabalhar aqui, a gente vai ter que fazer conta complicada com
sistema com um monte de bolinhas como esse aqui? Não, eu estou usando esse exemplo da sinuca só para vocês entenderem a ideia, tá? Então, qual que é a ideia? Se eu quero a quantidade de movimento total de um sistema, eu tenho que calcular a quantidade de movimento de cada bolinha e somar isso tudo. Essa aqui é a ideia. Segunda observação, essa soma não é uma soma numérica, é uma soma vetorial. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer essa soma, tá? Os casos que nós vamos abordar aqui são casos mais simples, com muito menos partículas. 2, eventualmente 3 partículas. Que dá para ser feito com calma. Tá? Quando chegar o exemplo, quando a gente for resolver os exemplos, vai ficar mais claro como que a gente vai executar. Tá? Mas, por enquanto, guarde, anote essa informação. A quantidade de movimento é um vetor, e para isso tem que ser somado vetorialmente. Vamos falar, então, agora da conservação da quantidade de movimento, que é extremamente importante. E é uma baita de uma ferramenta quando a gente vai resolver alguns problemas em mecânica, especialmente os problemas de colisão. Tá? Já começando aqui a traçar um paralelo com a pergunta da abertura, né? Eu mencionei a semelhança, né, de um jogo de sinuca, um acidente de trânsito, um disparo de canhão. Já adianto que tem a ver com esse princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas vamos lá. Do que se trata? Né? Primeiro a gente vai considerar um sistema que tem as seguintes características. Vamos imaginar um sistema que, nesse sistema, não atuam forças externas. Tá? O que seriam forças externas? Vamos pensar no caso do jogo de sinuca. Tá? O meu sistema é as bolinhas em cima da mesa. Tá? Então a mesa e as bolinhas em cima da mesa são o meu sistema. O que seria uma força externa ao sistema? Por exemplo, a força da tacada do jogador na bola branca é uma força externa ao meu sistema. Por quê? Porque o taco, o jogador não fazem parte do meu sistema. No meu caso aqui, no meu exemplo, só quem faz parte do sistema são as bolas e a mesa de sinuca, certo? Então, vamos imaginar então nosso sistema sem a força externa da tacada do jogador. Ou também, nesse sistema, pode acontecer o seguinte, pode até existir ação externa. Ou seja, pode até existir uma força externa, um agente externo atuando nesse sistema. Tá? Mas se essas forças externas atuarem, o conjunto delas, o conjunto da atuação delas tem resultado zero, tem resultado nulo. Ou, se a gente puder falar de uma maneira um pouco mais refinada, né? Uma maneira um pouco mais técnica, o resultado das forças externas, o resultado da ação das forças externas é zero. Tá? Ou ainda, uma terceira condição que pode acontecer. Essas forças externas existem, tá? E elas não são zero. Elas existem, têm um valor diferente de zero, o resultado da atuação delas não é igual a zero, só que elas são tão pequenas, mas tão pequenas e tão fracas, comparadas ao que acontece dentro do nosso sistema, que a gente pode desconsiderar seus efeitos. Então, eu estou sugerindo aqui um sistema no qual ou não existe força nenhuma sobre ele, externa, agente externo, tá? Ou então, pode até existir força externa, mas o resultado delas tem que ser zero. Ou ainda, uma terceira condição, pode até existir força externa, de resultado que não seja zero, mas essa ação externa tem que ser tão fraca que eu possa desconsiderar. Se eu tenho um sistema que tenha alguma dessas três condições aqui, eu tenho o que eu chamo de sistema isolado de forças externas. Tá? Então, muito importante. Registre isso agora. Agora é o momento de você dar uma pausa no vídeo, não tem problema. Para um pouquinho, tá? E anota, escreve. O que é um sistema isolado de forças externas? É muito importante. Conceito importante. É um sistema isolado de forças externas. É um sistema que não atuam forças externas, ou atuam forças externas, mas o resultado de todas elas é zero, ou ainda atuam forças externas, mas são tão fracas e tão pequenas que a gente pode desconsiderar. Então é isso que define um sistema isolado de força externa. Tá? No nosso exemplo aqui, para ficar fácil a imagem mental, seria então a mesa de sinuca com as bolas em jogo, que podem estar se movimentando ou não, mas sem considerar a tacada do jogador. Tá? Essa é que é a ideia. Muito bem, e o que acontece então num sistema de corpos isolados? Aqui que vem a definição. Em um sistema de corpos isolados, forças externas, a quantidade de movimento
é constante. Isso aqui é extremamente importante. Então, se a gente tem um sistema de corpos isolado de forças externas, tem a ver com aquelas condições que a gente acabou de falar, a gente diz que a quantidade de movimento nesse sistema ela é considerada constante. Quantidade de movimento num sistema ser constante quer dizer o quê? Quer dizer que você vai calcular a quantidade de movimento de cada partícula individualmente, você vai somar todo esse valor, e o valor que você encontrar e a direção e o sentido que você obtiver vão permanecer exatamente iguais em qualquer instante de tempo. Certo? Então, ó, voltando mais uma vez. Em um sistema de corpos isolado de forças externas, ou seja, não existe força, a gente não está considerando força externa. Se você calcular a quantidade de movimento individualmente de cada partícula, somar vetorialmente essa quantidade, o resultado que você obtiver vai ser o mesmo em qualquer instante de tempo. Certo? Então, ó, é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso sistema de bolinhas do jogo de sinuca, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nessa situação onde cada bolinha, né, nessa imagem aqui, né, que representa cada bolinha se movimentando meio que aleatoriamente, se eu fizer a soma da quantidade de movimento de cada uma dessas bolinhas, eu faço o cálculo, determino a direção e sentido de cada uma delas, somo todo mundo. Quando eu faço a soma deste total, este total vai permanecer exatamente o mesmo em qualquer instante de tempo. Não interessa se é antes de uma colisão, depois de uma colisão, depois de 10 colisões, no total, no final das contas, o resultado é sempre o mesmo. E isso, meus amigos, é o que a gente chama de princípio da conservação da quantidade de movimento. Ou você pode ver isso também como princípio da conservação do momento linear. Lembrando que quantidade de movimento e momento linear são sinônimos, tá? Bom, e por que isso acontece, né? O que provoca esse comportamento? O que garante que a gente pode afirmar isso? Na última aula nós falamos, caso você não tenha assistido, fique à vontade, está disponível por aqui também, tá? Só você procurar na playlist aí, você vai encontrar a aula anterior falando a respeito de impulso da força resultante. Nós vimos que o teorema do impulso garante que o impulso da força resultante é igual à variação do momento de uma determinada partícula. E isso vale para o nosso sistema de partículas também. A diferença é que eu estou pensando na variação do momento, né, de cada particulinha daquele nosso sistema, usando aqui a ideia da mesa de sinuca, né? Então, quando a gente abre essa conta aqui, a gente pode escrever o seguinte, olha, o impulso da força resultante é o produto da força resultante pelo tempo da colisão, certo? Isso aqui vai ser igual à variação do momento da partícula. Porém, se nós estamos garantindo que o nosso sistema ele é isolado de forças externas, se a gente garante isso, a gente está dizendo que este carinha aqui, ó, que a força resultante é zero. Tá? Então, quando a gente diz que o nosso sistema é isolado de forças externas, a gente garante que a força resultante é zero. E zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Ou seja, o nosso teorema do impulso vai ser escrito assim, ó, zero é igual à variação do momento linear, ou da variação da quantidade de movimento, né? Lembrando que variação da quantidade de movimento é a quantidade de momento final menos quantidade de movimento inicial, tá certo? Então a gente tem que zero é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, e a gente pode trazer, né, um desses caras para o lado de cá, né, pegar um desses termos e passar para o outro lado da equação. E a gente pode escrever que o Q inicial é igual ao Q final. Tá? Essa relação aqui, ó, é que na verdade a gente utiliza essa equaçãozinha que a gente escreve para poder resolver os problemas utilizando a conservação do momento linear, usando o princípio de conservação da quantidade de movimento, certo? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o momento, a quantidade de movimento do teu sistema antes ou depois de um determinado evento, que pode ser uma colisão, pode ser uma explosão, pode ser uma movimentação qualquer, a quantidade de movimento total do teu sistema sempre permanece a mesma, seja antes, seja depois de qualquer evento, certo? Inclusive tem algumas bibliografias, algumas referências que ao invés de colocar que o Q inicial é igual ao Q final, coloca que o Q antes com um A aqui
é igual ao que depois, para indicar que é depois de um determinado evento. Em geral, esse evento é uma colisão, tá? Então, mas nós vamos resolver alguns exemplos que vai ficar mais claro na hora de fazer as contas. Quais sistemas ou quais situações que a gente utiliza exatamente esse princípio da conservação da quantidade de movimento? Colisões, disparos e mais colisões, né? Então aqui está a resposta. Aqui está a resposta para a pergunta que foi feita na abertura, né? O que um acidente de trânsito tem a ver com um disparo de um canhão com um jogo de sinuca? Em todas essas três situações, a gente pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Em todos esses três casos, e vários outros também, né? Por que nesses casos a gente pode fazer? Porque quando os veículos colidem, quando os carros batem, quando o carro vermelho bate no carro amarelo, aqui na primeira ilustração da esquerda, à esquerda do nosso quadro, quando o carro vermelho bate na traseira do carro amarelo, não existe força externa a este sistema. Vamos considerar o sistema apenas os dois carros. É uma força que um carro que pertence ao sistema exerce no outro, que também pertence ao sistema. Então são forças internas. Não tem força externa aqui. Tá? Então são forças internas. O mesmo a gente pode dizer no caso do disparo de uma peça, do disparo de um projétil por um canhão ou uma arma de fogo. Né? Eu não sei quem de vocês já viu, já teve oportunidade de ver em vídeos, geralmente, em filmes que mostram, que apresentam, né, demonstração de armas de fogo ou disparos de canhão. Quando o tiro é dado, quando o projétil é disparado, em geral, o corpo do canhão recua. Ele faz um pequeno movimento para trás, ele faz um movimento de recuo, certo? Então, o que está acontecendo? O nosso sistema é o projétil e o corpo do canhão. Então, acontece uma explosão e essa explosão impulsiona o projétil adiante, fazendo com que ele seja disparado. Só que, externamente, não existe nenhuma força que está atuando em conjunto com esses dois. Então, mais uma vez, é uma situação onde há conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento do canhão somada com do projétil antes da explosão é igual à quantidade de movimento do canhão somada com do projétil depois da explosão. O detalhe aqui, e nós vamos resolver um exemplo que trata disso aqui com um pouquinho mais de detalhes. O ponto interessante aqui é, no disparo, após o disparo, o projétil vai para um lado e o canhão vai para o outro. Isso vai implicar num detalhe na hora da gente resolver as contas, certo? E a mesma coisa no jogo de sinuca, que foi exatamente a situação inicial aqui, né? Foi exatamente a nossa referência, né? Eu posso calcular a quantidade de movimento de todas essas bolinhas, somar tudo isso aqui, e antes ou depois das bolas estourarem, né? Das bolas se espalharem, se movimentarem, o resultado dessa quantidade de movimento vai ser exatamente igual. Só um detalhe importante, no caso do jogo de sinuca, reforçando essa informação, no caso do jogo de sinuca, estamos considerando aqueles instantes em que o jogador não está interagindo com a mesa, tá? Não estamos considerando a tacada. Por quê? Porque a tacada do jogador aqui é considerada uma força externa ao nosso problema. Então, quando não há tacada externa do jogador, né, pode acontecer duas coisas. Ou todas as bolinhas estão paradas, posicionadas, cada uma no seu lugar, ou o jogador acabou de dar uma tacada e as bolas estão todas em movimento. Então a gente está considerando ou uma situação ou outra. Tá? A gente não está considerando a situação da tacada. Beleza? Muito bem, vamos resolver então um exemplo que talvez fique um pouco mais interessante da gente enxergar como que funcionam as contas nesse caso, né?